Olá pessoal, vamos fazer a avaliação do desafio Voz à Obra 107. Já tem que botar duas mãos, né? Muito bom. E o texto que foi dessa vez foi um texto do Oral B, Bioativa Extra White. Tivemos o segundo lugar em termos de número de participantes, 141, só perde mesmo para o desafio 100, que foi um desafio, foi sucesso total. Teve muita gente que participou, que são meus velhos conhecidos. Eu achei que muitos participaram para me prestigiar, que fiquei muito satisfeito. Mas, de qualquer maneira, nós fomos 151, dessa vez nós batemos 141. Isso significa que esse é um crescimento real mesmo, né? Não que o do número 100 não tivesse sido, mas foi mais comemorativo, né? Se a gente levar em conta que até hoje nós tivemos 1.070 e poucos participantes até agora, então mais que 10% dos participantes. Esse é um número bem expressivo, Pelo menos para mim, eu considero. Eu fico orgulhoso de ter tanta gente seguindo, tanta gente participando, tanta gente confiando no meu trabalho. E assim, a título de estatística, até porque eu estou sentindo que tem muita gente, muita voz feminina participando, mais do que antes, né? A proporção de homens e mulheres está mudando muito, né? Para vocês terem uma ideia, desses 141, foram 78 homens e 63 mulheres. Olha, que antes era 30%, agora está chegando lá. Muito bem, parabéns. E realmente eu tenho sentido que o próprio mercado é um mercado muito favorável à voz feminina hoje em dia, né? Coisa que há um tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar, era predominantemente masculina. A gente sabia o nome das locutoras porque era um número mínimo, sabia o nome de todo mundo, né? E dos locutores não. E hoje em dia, com a quantidade de trabalho para a voz feminina, a coisa mudou bastante, né? E tivemos 20, mais uma vez, 20 novos participantes. Isso significa que está se espalhando a ideia de participar do desafio. O desafio Voz à Obra eu acho que é um evento semanal aí importante dentro do mercado da locução. Primeiro, porque tem bons textos para trabalhar. Segundo, que tem uma análise de uma pessoa de mercado. Eu sou um cara que contrato, não sou locutor, né? Eu não faço locução como vocês. Eu sou produtor, diretor, né? Eu tenho minha produtora, continua ativa, né? Não é tão ativa quanto já foi no tempo que eu era mais jovem, que era diferente, mas tenho muito trabalho ainda. Então eu sou um cara que contrato e eu tenho ideia de como é que você tem que fazer a locução, qual que é o jeito de fazer, qual que é o jeito que agrada, qual que é o jeito que o cliente gosta, porque não sou só eu que tenho que gostar, o cliente também tem que falar, gostei, é isso aí, bacana, ele sempre tem um referencial, sempre tem o que ele quer. Então é em cima disso que eu trabalho, é em cima disso que eu vou pegando as vozes e mostrando qual é o caminho, como faz, como não tem que fazer, principalmente, né? Por isso que aqui, quando faço a análise, eu falo para as pessoas, está projetando a voz. A pessoa fala, como que eu estou projetando? Eu falo, você está emitindo mais do que precisa. Principalmente os textos que eu trago são justamente, eu não trago texto de varejão, manchetado, porque isso a maioria das pessoas sabe fazer. Elas não precisam aprender, elas já automaticamente fazem. Quem trabalha em rádio sabe fazer, né? E não é isso que... existe um volume de trabalho, mas eu não acredito que exista um volume de grana tão grande, apesar de ter um volume de trabalho, mas geralmente os cachês são mais baixos para esse tipo de trabalho. Agora, para a locução natural, para a locução mais caprichada, aquela locução comercial que aparece nos comerciais
bacanas, que aparecem nos vídeos do YouTube bacanas, é uma locução diferente, uma locução natural, mais conversada, com emissão de voz mais controlada, né? É isso que eu trabalho muito com isso, com a locução natural, com a locução bem interpretada, né? Manchete, né? Voz manchetada, varejão, não é voz de impacto, não é a praia que eu gosto de trabalhar, né? Eu sei como faz, sei como é que é, sei inclusive explicar como é que faz, mas o que eu tenho visto é que o mercado menos precisa disso, né? As pessoas que fazem o meu curso, muitos que são locutores de voz pesada, que querem descobrir como é que faz locução natural, porque eles estão acostumados a fazer isso, lá em cima, então a gente vai baixando, de repente você ouve algumas coisas e fala assim, poxa, o cara mudou, né? Muitos que participam aqui do desafio são caras que já fizeram o curso comigo e começaram fazendo de um jeito e hoje fazem completamente diferente. Não que perderam aquilo que eles faziam, continuam fazendo para o cliente que quer aquilo, né? Eu acho que é sorte deles, porque eles têm também esse handicap que muita gente não tem, né? Agora, tem dificuldade de fazer a locução com a voz mais controlada, porque está acostumado a soltar a voz, né? E isso é uma coisa que eu percebo que as vozes mais experientes, as pessoas mais experientes, não têm experiência nesse lado, né? E sofrem bastante, até porque está condicionado a fazer aquela locução lá em cima, altos brados, manchetada. Então, a gente percebe que é bem interessante, né? Vamos dizer, tem os locutores mais experientes, locutores de rádio, que têm dificuldade em fazer a emissão de voz mais controlada. E a pessoa sem experiência que faz o curso, ela não tem esse problema, porque ela chega aberta a receber as orientações. Dali para frente, então, chega no final, você tem uma equivalência de participações que elas ficam mais ou menos parecidas. Por quê? Porque o que entra sem saber acaba aprendendo, e o que entra sabendo muito acaba aprendendo do jeito que não sabia antes. E fica todo mundo meio mesmo nível. E não é um nível baixo, é um nível alto. Isso é que é bom. Então, bom, eu estou falando isso até porque o meu curso está com as inscrições abertas, né? Eu já tinha esquecido de falar isso, até sexta-feira às 23h59. Quando eu lancei esse desafio, eu propus que todo mundo que estivesse participando, se quisesse fazer o meu curso, teria um desconto de 5%. Então já vou até explicar como é que funciona para quem quiser fazer. É só entrar no link, aquele link que eu sempre posto nos meus posts. Eu vou colocar nesse aqui também, depois que terminar esse vídeo, eu vou colocar como é que funciona. Você entra, escolhe qual versão que quer. Tem duas opções, tem a versão básica e tem a versão avançada. A básica é o curso até a prática de locução, e a avançada também inclui uma sessão de coaching comigo. E no checkout, ou seja, no final, na hora que está fechando, tem lá cupom de desconto. Aí escreve cupom desafio, tudo junto, letra maiúscula. Depois também eu vou deixar isso por escrito, e aí automaticamente o sistema dá o desconto de 5%. Mas isso também eu vou explicar mais detalhe daqui a pouco. Para todo mundo que tiver participado do desafio 107, isso é até o fim das inscrições, que é na sexta-feira. Uma diferença especial para quem for o destaque, aí o destaque vai ter 10 em vez de 5%. Mas é uma pessoa só, o resto todo mundo é 5%. E falando, inclusive, continuando a falar do curso, eu tenho notado que, porque a gente tem informações, por exemplo, você vai fazer um curso de um mestrado, de qualquer carreira, o valor é enorme, e no fundo funciona mais ou menos como um curso que te proporciona fazer uma coisa que você
tem necessidade no mercado, mas é o equivalente. Então, os valores do curso realmente são muito mais acessíveis e o resultado é muito mais rápido, até porque você pega 1, 2 trabalhos, você paga o que você está pagando pelo curso. Então, é uma coisa que vale a pena pensar, que às vezes a gente não pensa, né? Às vezes a gente não pensa. E falar, não tenho, mas se divide em 12 vezes sem juros, tem, né? Você tem, você pagaria 2, 3 Big Mac por mês para ter um curso, né, de locução. Uma coisa para se pensar. Que eu nunca pensei muito nesse sentido e eu, ultimamente tenho conversado com algumas pessoas, gente que trabalha com economia, com coisas que fala algumas coisas que você fala, puxa vida, não pensei nisso, não tinha pensado nisso, né? Bom, mas vamos continuar aqui. Sobre o desafio, então, antes que eu esqueça, o destaque a gente vai publicar no sábado, né? No sábado, dia 29, e amanhã a gente lança o desafio 108, né? O esquema de sempre, manda um e-mail com o texto. Quem não receber o e-mail e sabe que está na minha lista, por favor, procure no spam, muitas vezes está no spam, é só tirar do spam e botar no principal, que aí deixa de ir para o spam. Quem tiver Gmail, olhe também na aba promoções, que às vezes vai para a aba promoções. E em último caso, se não conseguir, se não tiver de jeito nenhum, fala comigo por aqui, pelo Messenger, quem tem meu WhatsApp, fala pelo WhatsApp, enfim, ou responde a algum outro e-mail antigo, fala, não recebi, eu mando o texto, é uma alternativa, ou, em último caso, se inscreve novamente naquele link de inscrição que a gente sempre coloca em todos os posts. Aí você se inscreve novamente e recebe o e-mail com o texto novo. E quem não está na lista, que está chegando agora, que fala, oxa, que coisa bacana isso, que é o que todo mundo fala, é só entrar lá no link, que é vozaobra.com/desafio e consegue se inscrever e automaticamente recebe um e-mail com o texto. O texto que a gente lança amanhã, né, durante o dia. Quem está na lista sabe mais ou menos durante o dia, né, não tem horário certo, às vezes é cedo, às vezes é mais à tarde, né, depende, porque também hoje eu não sei ainda qual o texto que eu vou escolher, né. E que mais? Já falei já falei do cupom, né, do cupom desafio. Quem já fez curso que tá participando, também não interessa o desconto, certo? Já fez, né? Já. Mas, por exemplo, se fez o curso, quiser fazer outra atividade, por exemplo, o Master Coach ou o portfólio, também eu concedo esse desconto, até porque está incluído, porque se de repente você já fez, ganhou, então pode ter outras coisas que eu faço, que eu trabalho, então pode ter desconto nisso aí. Quem já fez tudo, infelizmente não tem mais o que dar como fazer, né? Não tem mais o que fazer. Que mais? Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o meu curso, porque agora que as inscrições estão abertas, e eu acho que eu tenho ouvido muito de muita gente que participa aqui dos desafios, que os meus feedbacks aqui ajudam muito. Na verdade, são feedbacks rápidos e relativamente simples, porque não dá tempo de eu dar um feedback mais pormenorizado de cada uma participação. Então, falar, você fez projetado, você fez blocado, você fez uma boa gravação. Então, quando eu falo uma boa gravação, significa o quê? Que está boa a gravação, mas não está ótima. Por que não está ótima? Porque algum detalhe acontece, só que não dá para levantar cada detalhe. Naquela frase você falou para baixo, naquela outra frase tá errado a pontuação, enfim, dividiu errado. Por exemplo, um exemplo, esse texto dessa semana, que é o Oral-B Bioativa Extra White, teve um problema que muita gente
fez uma parada errada e, como era tanto, eu nem levantei, eu só falei que era boa a gravação, porque, na verdade, era esse o problema, né? Por exemplo, eu vou mostrar para vocês qual foi esse problema. Ó, lá em casa, todo mundo usa a nova Oral-B Bioativa Extra White. Então, lá em casa, todo mundo usa, tem até uma reticência. Então, se todo mundo usa, reticência você faz reto, né? Então, o que a maioria das pessoas fez? Lá em casa, todo mundo usa. Fez um ponto final. Lá em casa, todo mundo usa a nova Oral-B Bioativa Extra White. Ou seja, quebrou a fluência da frase. A frase ficou esquisita. Então, no texto tem uma frase e a outra embaixo. Isso não significa que você tem que parar. Você tem que prestar atenção no que você está falando para poder ter fluência. Então, qual que era o jeito? Lá em casa, todo mundo usa a nova Oral-B Bioativa Extra White. Né? Então, são pequenos detalhes que, muitas vezes, vamos dizer, partindo de mim, pode ser até uma pegadinha, porque eu quero ver isso, é isso que eu explico, é isso que eu ensino quando eu estou falando. Né? Então, agora, na verdade, vocês não têm que se preocupar com o meu texto, você tem que se preocupar com o texto do cliente. Se o cliente manda para vocês e fala, lá em casa todo mundo usa a nova, por que se põe separadamente? Porque você consegue dar destaques para certos trechos do texto que é importante colocar dessa maneira. Porque às vezes quando você põe tudo numa frase só, ele fica, a pessoa fala muito rápido, então não dá destaque que tem que dar. Então é mais fácil num texto você separar por frases. Agora, como a frase é grande, em vez de você fazer todo mundo usa a nova, porque não tem vírgula aí, né? Todo mundo usa a nova, é a sequência. Agora, se você falar, lá em casa todo mundo usa, você dá uma seguradinha, né? Porque antes de verbo, antes aqui não é ensinar o caso do antes do verbo, mas quando você está falando, você tem que dar a fluência na frase, e se você parar, você perde a fluência. Foi o que aconteceu aqui. A maioria das locuções, foi uma bobagem que aconteceu, foi isso. Foi essa parada no usa. Então, isso não tem condição para todo mundo falar, olha, parou no usa, né? Então é isso que eu quero levantar, que essa questão do feedback. Muita gente fala que é importante, que está ajudando. Eu realmente entendo e percebo, né? Eu tenho percebido muita gente melhorando bastante só com essas pequenas observações, né? Principalmente sobre emissão de voz, sobre fazer voz projetada. E no curso é completamente diferente. Quer dizer, no curso você grava, manda para mim. Eu vou analisar, vou te falar, olha, nessa palavra você errou aqui, nesse trecho está errado aqui, olha, faz para cima, faz para baixo, faz assim, faz do outro jeito. E aí você regrava, manda para mim, eu analiso de novo, falo, olha, aqui melhorou, mas aqui ainda não está bom, olha, aqui você projetou a voz, aqui não está ficando natural, vamos fazer. Então tem muitos treinos, muitos artifícios para mudar isso, né? Então, regrava de novo, manda para mim. Então, esse contato a gente tem bastante. Faço 4, 5, 6 feedbacks às vezes, e até mais às vezes, para justamente vocês entenderem o que está acontecendo com a sua gravação, com a sua maneira de fazer, para consertar isso. Quer dizer, isso aí é um princípio para usar para tudo depois. Tudo você acaba usando. A marcação de texto, a autodireção, a maneira de você emitir a sua voz, né? Então, estou condicionado a fazer locução de rádio, principalmente a maioria são locutores de rádio, e que não conseguem. Então, tem vários métodos, o pessoal, é só perguntar para quem já fez o curso, já sabe como é que funciona, já sabe como é que é justamente essa maneira de você mudar o jeito de fazer a locução ficar natural, porque hoje é isso que funciona. Para os melhores trabalhos que existem, são esses trabalhos que você faz a locução mais natural, mais normal. Isso não quer dizer que quem tem vozeirão não consegue. Consegue. O vozeirão é mais uma qualidade que a pessoa tem.
mas não usa como aquele vozeirão impostado, aquela voz, aquela coisa. Isso não se usa mais, mas de qualquer maneira, você tem a voz mais pesada, você consegue falar com essa voz mais com pouca emissão, fica bacana, fica bonito. Isso sim tem mercado, você fazer isso. Agora, não aquele manchetado, aquela coisa. Tem também mercado, tem, não que não tenha, mas as melhores oportunidades estão para quem consegue fazer essa emissão diferente. Então isso é uma coisa que tem que ser levada em conta. E isso tudo, nos feedbacks que eu dou no curso, é justamente isso, é trabalhar isso, é você sair daquela zona de conforto, que é só soltar a voz, e trabalhar, e pensar, e mudar, analisar o texto, onde pede para você fazer mais suave, onde pede para você fazer mais devagar, onde pede para você fazer bem coloquial. Então, isso tudo é uma coisa que a gente trabalha muito, né? A gente detalha muito no feedback. E é aquilo que eu falei, você tem experiência, você tem alguma coisa para aprender. Se você não tem experiência, você tem outra coisa para aprender. Mas tudo acaba convergindo para um ponto. E é individual, quer dizer, você não depende de ter alguém fazer junto, não. Cada um faz separadamente. Então, é quase que uma aula particular, né? Para quem está... É particular, na verdade, né? Bom, que mais? Então é isso. Então as inscrições estão abertas até sexta-feira, às 23h59, nessa dia 28, né? E quem estiver participando, quem participou já desse desafio 107, que tiver interessado, então é só entrar, se inscrever e no final, lá no cupom de desconto, escreve cupom desafio, tudo junto, CUPOMDESAFIO, tudo junto. É melhor fazer maiúscula, porque eu me lembro que a gente escreveu maiúscula. Mas enfim, essa é a maneira de você participar e ganhar os 5% de desconto. Bom, já falei dos prazos, né? Que amanhã a gente lança outro desafio. Então vamos à avaliação, né? Que é para isso que nós viemos aqui, certo? 141 avaliações. Vamos lá. Ligiane Alencar fez uma boa gravação. O Jefferson Marques fez a voz muito projetada. O Rodrigo Fonseca fez sussurrado demais. Ele fez ao inverso do projetado, né? Muito sussurrado demais, não é assim também, né? O César Augusto Brum, muito projetado. O Novaes fez uma boa gravação. O Arildo Carvalho fez uma boa mais. A Ligiane, voltando só um pouquinho, a Ligiane Alencar, primeira vez que ela participa. O Jefferson Marques, primeira vez que ele participa. O Arildo Carvalho, também primeira vez que ele participa. A Andréia Nobre fez a voz projetada, primeira vez que ela participa. O Claudivan fez a voz projetada. O Eduardo Zanotti fez uma boa gravação. O Samuel Sancastro fez a voz projetada, a primeira vez que ele participa. O Silvio Toledo fez a voz projetada. A Leila Bass, ou Bass, fez uma boa gravação, mas foi meio blocado. Então, só para explicar o que é blocado, é como você fala assim, ó, lá em casa, todo mundo usa a nova Oral-B Bioativa Extra White. E quando a gente sorri, é uma intensa explosão de brancura. Quer dizer, eu exagerei, mas na verdade é isso que acontece muitas vezes. Pode não ser essa divisão que eu fiz, mas... e o que não aconteceu no caso da Leila, ela fez bem. Então, se ela não tivesse blocado, ou seja, se ela tivesse emendado uma fala na outra, provavelmente ia dar fluência e não ia ficar esse bloquinho. A Kel Oliveira fez uma boa mais. O Francisco Silva fez a voz projetada. A Andréa Donato fez uma boa gravação, mais a voz projetada. Que, aliás, uma grande maioria das boas gravações tivemos esse problema.
eu só queria que as pessoas entendessem, quando eu falo voz projetada, não quer dizer que você fez lá em cima muito alto, não. Às vezes, o que acontece? Esse tipo de texto era um texto para você falar com a voz, não ela, lá em casa, não, lá em casa, era mais com mais ar. Então, quando você não faz, eu falei que foi projetado porque realmente ela ficou um pouco acima, não é muito. A partir do momento que você sai um pouco do que deveria ser, está projetado. Por isso que muita gente fala, mas eu não projetei. Projetou nesse sentido, né? Porque também não dá para eu falar, olha, você fez um grau, um tom acima, um meio tom acima, 2 tons acima, não dá. Então, acaba sendo meio que uma análise meio pasteurizadona, né? É projetada porque não está na emissão legal que deveria. O Renato Souza fez blocado. A Rose Cássia Santos fez uma boa gravação mais projetada. O Fausto Barral, mesma coisa, boa, mais projetada. O Flávio Duarte Coutinho fez uma boa gravação. O Augusto Silva fez uma boa mais, primeira vez que ele participa. A Ana Dila Azevedo, a primeira vez que ela participa, fez uma boa mais, então eu separei ela para o final. A Helena Vieira fez uma boa gravação, primeira vez que ela participa. O Edivane Oliveira fez uma boa mais. O Marcelo Gomes fez uma boa mais. Eu estou achando que o Marcelo Gomes, eu não botei ele como novo, mas acho que ele é a primeira vez que ele participa. O Aguinaldo Camargo Barreiro fez uma boa mais. A Tayana Barreto fez uma boa mais. O Micael Castro fez uma boa gravação, primeira vez que ele participa. O Tony Rezec fez uma boa gravação. O Michel Ramos fez uma boa mais. A Marta de Lourdes fez uma boa mais. A Laís Teixeira, primeira vez que ela participa, fez uma boa mais. A Geisa Lopes falou rápido. O Paulo Hernani Maia fez uma boa gravação. Vamos lá, continuando. Primeira das 4 páginas, tá lá. A Gina Mello fez uma boa gravação. O Zeca Santos fez uma boa gravação, mas um pouco projetada. Patrícia Cortizo fez a voz projetada. O Paulo Fer fez uma voz projetada. A Rayane fez uma boa mais. O Marcelo Ramlig fez a voz projetada. Eu acho que ele é a primeira vez que ele participa. Não sei, estava em dúvida, mas... O Alan Viltes fez uma boa mais também, primeira vez que ele participa. A Luciana Camasmi fez uma boa, mas estava projetada a voz. Aquele caso que eu tenho falado, que tem muita gente que fez boa, mas expressiva, mas um pouco projetada, a voz um pouco acima do que deveria. A Erika Glock fez uma boa mais. O Samuel Amaral, não. Samuel, desculpe, Andrade, desculpa. Samuel Andrade, pô, já fez workshop comigo, tudo. Samuel Andrade fez uma boa, mas projetada. O Márcio Santos fez uma boa mais, separei a dele para o final. Gustavo Cópia fez uma boa mais. A Irema Santos Silva, uma boa mais. O Emanuel Almeida fez uma boa mais. A Dejane Santos fez uma boa mais. O Vitor Souza, primeira vez que ele participa, fez boa, mas um pouco projetada. A Nanda Rios fez uma boa mais. O Ângelo José Pádua, desculpa, minha letra está ruim, foi um pouco lenta. O Jaime Rielme fez uma boa mais, separei a dele para o final. O Gideão Ferreira fez uma boa, mais blocada. O Rodrigo Porto fez uma projetada, primeira vez que ele participa. Vocês podem notar que a pessoa que participa pela primeira vez, que não está acostumada muito a controlar a emissão da voz, né? Porque às vezes não teve essa noção, não teve essa informação, geralmente quando ele participa pela primeira vez, ele faz projetado. Depois já percebe, houve essa massificação e aí já começa a baixar o tom, já começa a procurar, né? Na verdade é isso que é legal, é começar a procurar a colocação de voz para se adequar à necessidade, né? O William Souza fez uma boa mais.
Eu tinha falado do Rodrigo Porto, que tinha feito projetado, e é a primeira vez que ele participava. Fernando Albuquerque fez uma boa, mas projetada voz. Azir Rodrigues fez uma boa mais. A Elaine Micheli fez ela boa, mas projetada. O Darlan de Arruda fez uma projetada. O Júnior Moreno foi projetada. O Yuri Nicolas Sima Feltrin fez projetada a primeira vez que ele participa. É bem interessante, porque é isso mesmo que a gente percebe sempre. O Arthur Esbralha fez a voz projetada. A Milena Gadelha fez uma boa gravação, mais projetada. O Christian Jung fez uma boa gravação, mais projetada. O Vinícius Sampaio fez aquela coisa muito gutural, ele tem a voz grave e ficou meio forçado aquela coisa, né? O Pedro Parreira fez uma voz projetada. Eu conheço muito o Pedro Parreira, então, na verdade, não é que a voz dele estava super projetada, mas estava um pouco acima, por isso que é projetável. Normalmente ele não faz, né? A Isabela Peste fez uma boa, mais projetada. Tá aqui atrás, acho. Deixa eu ver. Ficou louco, um monte de papel aqui, o cara tá penando. Vamos lá. O Hudson Douglas fez a voz projetada e colocou trilha. Primeira vez que ele participa, é aquela mesma história, né? Ele não sabe também, a gente não tem mais dado aquelas informações, né? Então, de qualquer maneira, não é para colocar trilha, porque primeiro que eu acho que às vezes a trilha, ela não ajuda. O máximo que ela pode, o pior que ela pode, o pior dos resultados é que ela pode atrapalhar, né? Ajudar ela não ajuda, né? Não adianta, uma boa trilha não conserta uma boa locução. Uma boa locução muitas vezes conserta uma trilha. Você vê como a locução é importante na mensagem, né? Agora, e por isso porque às vezes uma trilha a locução está mais ou menos, bota uma trilha, estraga e aí prejudica. Então eu não quero ver produção aqui. Na verdade, eu estou interessado na interpretação, estou interessado na maneira de fazer. Então, trilha, se foi gravado dentro do banheiro, se foi gravado dentro do estúdio, se foi gravado no celular, no gravador digital, no computador, no gravador antigo de fio, gravador cassete, não importa. O importante é a interpretação, né? Então, continuando. Paula Cavalcante fez uma boa mais. O Kleber Lucas, uma boa mais. O Cristiano Cava fez rápido demais a dele e com as emendas muito coladas. O Cristiano é um exemplo de quem tem vozeirão e que agora está fazendo uma locução diferente. É só eu ouvir lá para vocês verem. O Cristiano fez o curso comigo. A Fernanda Ribeiro fez uma boa, mais projetada. O Dani Éder de Aguiar fez a voz projetada. A Patrícia Coppola fez uma boa mais, separei a dela para o final. O Antônio Cipriano fez uma boa mais. O Luiz Guerrard fez uma boa mais, separei a dele para o final. O Fernando Faluxis fez uma boa gravação. A Pauline Cerejo, uma boa mais. A Priscila Santos, uma boa mais, separei a dela para o final. O Daniel Moura fez uma boa mais. O André Luiz Costa fez uma boa mais, separei a dele para o final. Rogério Samia fez uma boa mais. A Margot Raiski fez uma boa mais. A Vanessa Vernizzi fez uma boa, mais projetada. O Vandiro Pereira fez uma boa, foi criativo, botou jogo de futebol, tal, é criativo, mas de qualquer maneira não estava adequado para o texto, mas estava criativo. Isso também tem sua importância. Muitas vezes, quando você arrisca, às vezes você pode errar, passar do ponto. Mas é legal, é salutar você pensar no texto e imaginar alguma coisa. Muitas vezes
como por exemplo a última vez a gravação da Selminha Sarti tinha um caco no início, eu notei que muita gente colocou uns cacos que às vezes ficam muito fora, ficam exagerados. Então não adianta botar o caco pelo caco, né? Tem que botar o caco para que ele seja coerente, que ele esteja dentro do contexto, que ele esteja dentro do texto, porque senão fica gratuito e, em vez de ajudar, atrapalha, né? Eu não estou falando, parece que eu estou falando dessa gravação do Vandir, que é um cara que eu vejo que ele se preocupa em fazer alguma coisa. Da mesma maneira como o Edson Felizardo, que é meu amigo antigo e que também gosta de repente, inovar, fazer alguma coisa. Isso é legal para a gente, inclusive para inspirar as pessoas, né? Fala, pô, olha, de repente, se você tem um texto que cabe alguma coisa, é legal fazer e mandar para o seu cliente, não só aquele, fazer a lição de casa, né, o que foi pedido, e sugerir, porque às vezes o cliente dá valor para quem trabalha em cima do texto, para quem se preocupa com o produto dele, para quem se preocupa com aquilo que ele está fazendo. Tem gente que não admite, não mexe no meu texto, não sei o quê, mas, e por isso que eu acho que se você tem que mandar a gravação como foi pedida, mas se você tiver uma ideia que você acha que pode melhorar, você mande mais uma. No curso, falou, olha, eu estive pensando aqui, tive uma ideia, estou sugerindo, se vocês quiserem, pode usar, tal. Mas pelo menos vale como exercício, porque isso também, o cliente percebe que você trabalhou em cima do texto dele, que você se interessou pelo assunto e até contribuiu. Muitas vezes a contribuição é super bem aceita. O cara fala, puta, esse cara é sensacional, essa locutora, olha o que ela faz, ela é criativa. E isso, às vezes, abre portas para outros trabalhos, não só para aquele que você está fazendo. Fala assim, não, vou contar com isso aqui, porque ele tem. Ou como você mandar mais de uma opção, né? Você manda uma opção de interpretação diferente. Qual a vantagem disso? É mais trabalho, sim, mas o cliente fala assim, essa pessoa, ele é versátil, é criativo, tem boas ideias, né? Posso contar, agora não tenho um texto para isso, mas é uma pessoa que pode fazer um outro tipo de texto. E às vezes a pessoa cria, inclusive, em função de saber que tem alguém que realiza. Então é muito importante trabalhar na interpretação e em alternativas, em outros jeitos, né? Bom, continuando, o Vandir deu uma história aqui, hein, Vandir? Bom, a Jane Almeida fez uma boa a mais. A Lorena Fernandes fez uma boa mais. Separei a dela para o final. O Robert William fez os finais de frase para baixo. O Magno Nascimento fez a voz projetada. A Andréa Cruz fez uma boa, mais projetada, e as emendas ficaram muito coladas. Wagner Lima fez uma boa gravação. O Orivan Cássio Matiuzzo fez uma boa mais. O Márcio Farias fez uma boa mais projetada. A Maria de Leide fez uma boa mais. O Valdemar Garcia fez a voz projetada. A Dani Rocha fez uma boa mais, primeira vez que ela participa. Eu acho que não, hein? Acho que errei aqui. Acho que a Dani Rocha não. Ela só fez a boa mais, sem dúvida. A Fernanda Rezende fez uma boa mais. A Ludmila Botas fez uma boa mais projetada. Ludmila agora está começando a projetar, né? Né, Ludmila? Toda vez estou falando que você está fazendo projetada. Eu estou notando porque realmente ela não fazia antes, eu não sei o que aconteceu. Bom, Karin Santos fez uma boa mais. A Tânia Viana fez uma boa mais. O Denilson Dene fez a voz projetada. A Lucila Reichard fez uma boa, mas projetada. O Elvis Stone, primeira vez que ele participa, o link estava quebrado. Não veio o link da página do SoundCloud. Então, deve ter errado alguma coisa na hora de copiar o link e colocar
nos comentários. A Cida Lima fez uma boa a mais. A Dani Tucushi fez uma boa a mais. Aliás, a Dani também tem, acho que é o nome artístico dela, ela é Daniela Fetuccia. Depois você marca aí qual que você quer que eu chame você, se de Dani Tucushi ou de Daniele Fetuccia. É bom já deixar o recado aqui no vídeo, né? Bom, a Raquel Torres, boa a mais, primeira vez que ela participa. A Rosana Trentin fez uma boa a mais, mas um pouquinho projetada. A Renata Ruggiero fez uma boa a mais. O Engelberto Fompinho fez uma boa, mas projetada voz. A Paula Mendes fez uma boa, mas um pouquinho projetada a voz. E ela fez uns cacos, se não me engano, que eu achei interessantes. A Mila Pulita fez uma boa a mais. Também botou uns cacos, que eu achei interessantes. O Jones de Souza fez a voz projetada. O Paulo Fante fez a voz projetada. A Manu Pereira fez uma boa gravação. O Daniel Melo fez uma boa, mais projetada voz. A Mara Cristina Boldrin fez uma boa gravação. A Amanda de Sá fez a voz projetada, mas teve uns pontos bons na gravação dela. E eu quero salientar isso porque eu estou sentindo uma boa melhora na Amanda Sá. Né? Quando ela veio as primeiras vezes, ela fazia muito lido, agora já, mesmo que você projeta a voz, mas você vê que existe uma evolução, isso é importante. A Ione Fátima Lopes fez uma boa gravação. A Claudinéia Celan fez uma boa gravação. O Renato Correia fez a voz projetada. O Rodolfo Reno Piscirilo fez uma boa gravação mais projetada. A Selminha Sarti botou muitos cacos e fez a voz projetada. Né? Não muito, mas fez a voz um pouco projetada, mas tinha muito caco. É aquela coisa que, às vezes, muito caco desvia um pouco da atenção do texto. A Silvana Clarice fez uma boa a mais. O Luciano Alexandre Lopes fez a voz projetada. A Viviane Barrichello fez uma boa gravação mais projetada a voz. A Adriana Cerqueira sussurrou demais, que é justamente o inverso da voz projetada, né? O Adonias Silva fez a voz projetada e fez, ele botou um caco, só que ele falou exatamente, isso às vezes sem saber, mas ele falou exatamente um texto do concorrente, que era Colinos, é o Sorriso, né? Então, isso, se você faz isso e entrega para o cliente fica louco, porque você exatamente fez a propaganda do outro na propaganda dele. É lógico que aqui não faz a menor diferença, mas é bom pensar, já que nós estamos fazendo uma coisa de treino, uma coisa de aprender um jeito diferente, você analisar o texto e conhecer o concorrente é um fator que vale a pena talvez levar em conta. A Marina Schwartele fez uma boa, mais, separei a dela para o final. Talvez não, o nome do post é Mary Mello, que é o nome dela também, mas o nome artístico é Marina Schwartele, eu sei porque ela fez curso comigo e está escrito lá no SoundCloud. O Virlen Silva fez uma boa gravação. O Ailton da Silva fez uma boa a mais. E ele tinha que ter feito extra, ele fez extra, né? O Carlos Demarque fez a voz projetada. O Carlos Souza fez uma boa a mais. A Cibele Frasson Batschauer fez uma voz projetada. A Geni Silva fez uma boa a mais. O João Carlos Udimori fez muitos cacos e desviou do foco do texto. Praticamente foi outro texto, porque ele não só enfiou o caco, mas mudou também o texto. Isso pode até ficar melhor, né? Porque muitas vezes o texto não é tão bom, mas é complicado de você chegar para um cliente e falar assim, ó, cara, teu texto é uma porcaria
vou te fazer um melhor e manda. Você fechou a porta. Então, também é um cuidado que tem que se tomar, né? Vamos lá. O Marcos Vinícius fez uma boa gravação. A Josi Martins fez uma boa a mais. Continuando, na 5ª página, o Mamadi Souza fez uma boa a mais. O Diego Melo fez a voz projetada. E a Renata Martins também fez a voz projetada. Bom, aí nós tivemos 9 gravações que eu separei para o final. Então vamos a elas. A Ana Dila Azevedo, o Márcio Santos, então Anadila Azevedo, Márcio Santos, Jaime Rielme, 3. Patrícia Coppola, 4. Luiz Guerrar, 5. Priscila Santos, 6. André Luiz Costa, 7. Lorena Fernandes, 8. E a Mariana Schwartele, 9. Desses 9, separei, ouvi tudo de novo, separei 3 para o final, que foram a Lorena Fernandes, a Marina Schwartele e o André Luiz Costa. E eu escolhi como destaque a Marina Schwartele. Muito boa, muito boa. Essas 3, bom, as 9 foram muito boas, senão não teria separado. Mas eu realmente gostei mais da Marina Schwartele, então ela que é o destaque do 107. Então, para a Marina Schwartele tem 10% de desconto. Como ela já fez o curso, tem alguma outra coisa que ela queira fazer, ou portfólio, ou Master Coaching, aí ela tem 10% de desconto. É para se pensar. Para todo mundo, tem 5% de desconto, para se quiser se inscrever nessa vez no Voz à Obra Online, que é o meu curso online, que é que as inscrições se encerram na sexta-feira, às 23h59. Amanhã, quinta-feira, a gente lança mais um desafio, manda mais um texto por e-mail. Quem quiser participar e que não está participando, que não recebe texto, é só se inscrever no vozaobra.com/desafio e aí vai receber o texto e passa a entrar na lista e passa a receber semanalmente os textos do Desafio Voz à Obra. O Desafio Voz à Obra é uma pequena mostra do trabalho que eu faço e nos cursos, no Master Coach e nos portfólios, o trabalho de feedback, que é isso que eu faço rapidamente aqui, é muito mais profundo, muito mais pormenorizado. A gente cuida da locução até ela ficar legal, é só vocês ouvirem como resultado os portfólios e também até os depoimentos do pessoal que tem feito e que tem contado o que acontece. Tem aí publicado o dessa semana, que é do Thiago Maioli. Amanhã nós vamos publicar da Sabrina Galvão, isso, e depois amanhã o Dani Eder de Aguiar. Então, eu quero dar os parabéns para a Marina, muito boa a gravação, parabéns, muito boa a gravação do resto do pessoal que separei, realmente foi bem legal, parabéns. Espero que amanhã a gente tenha mais uma outra live legal e, como sempre, no final, voz à obra.